bem, irmãos, vamos considerar o irmão Lucas para vir até aqui, orar pelo presbítero, o Renato, Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós já ouvimos alguns louvores, Deus falou conosco através de algumas letras, e agora continuará falando conosco através da sua palavra. Amém? Então eu quero convidar aqui o irmão Renato, já está? Vamos fazer uma oração. Então você pode estender suas mãos para cá, feche seus olhos e falamos com o Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Nós queremos ouvir a Tua palavra nesse instante. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha inspirar o Teu servo de uma forma extraordinária, eficaz, poderosa. Venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração para compreender a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que o Senhor possa realizar aquilo que lhe apraz nessa oportunidade. Nós venhamos sair essa noite edificados, exaltados e consolados pelo Teu Espírito através da pregação do Evangelho. Essa é a nossa oração em nome bendito, santo e justo de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Você está feliz de poder estar em casa de Deus, terminar um dia no melhor lugar que tem, né? Isso é privilégio. E eu sempre faço essa pergunta porque é uma alegria, né? Muitas pessoas, infelizmente, escolhem outro lugar para terminar o dia, né? Mas nós escolhemos um lugar certo, um lugar onde nós vimos um povo alegre, porque aqui existe uma esperança que não é momentânea, mas ela é perpétua e contínua. Então, por isso, nós podemos nos alegrar. Queremos agradecer aqui ao pastor Lauro da Silveira, né? Uma pessoa que nós conhecemos há muito tempo, temos o maior respeito e uma admiração muito grande pelo entusiasmo que ele tem, né? Para fazer a obra de Deus, a alegria, a dinâmica, né? Às vezes existem pessoas mais jovens, mas não têm esse entusiasmo, essa alegria, né? E eu tenho muita admiração por isso, pelo pastor Lauro, pela sua vida, pelo seu ministério. Que Deus continue lhe abençoando e lhe dando muita graça. Meu irmão Idelson, onde já nos conhecemos, já estivemos colaborando com ele no Milanês, o cantor João Batista, que Deus continue usando, Lucas, que tivemos o privilégio de passar um período ali estudando um pouco da palavra de Deus, aprendemos juntos, e esse corpo de Hebreus, um exército, né, que está aí atrás, um exército de Deus. Deus possa continuar usando a vida de cada um de vocês, para que Deus continue honrando e dando cada vez mais graça à igreja, também cantores, louvores, enfim, e a igreja, né? A igreja que está aqui, a igreja é o motivo maior de nós nos reunirmos e é uma prova viva de que Cristo está mais vivo do que nunca. Aleluia! Glória a Deus. Vamos aproveitar a posição, fazer a leitura de um texto sagrado, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 11, 12 e 13. Nós vamos tomar como base e depois vamos ler o 21 e o 22. O 21 e o 22. Vamos tomar como base esse texto. Deus colocou, né, através da oração, nós estávamos meditando e Deus nos deu esse texto sagrado para nós juntos aqui meditarmos e recebermos a palavra de Deus. Todos acharam, meus amados, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 11, 12 e 13. Acompanhe a leitura, que diz assim: E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O 21 e o 22. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe. Respondei-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, sandálias nos pés. Podem tomar seus lugares, glorificando e adorando a Deus. Meus irmãos, eu não vou falar do meu testemunho porque seria muito longo, mas é um testemunho onde é uma segurança da manifestação, da existência de Deus, como disse o cantor João Batista, e que Deus cumpre os seus propósitos.
assim como ele, como tantas outras pessoas têm testemunho. Eu não tinha, o pastor Lauro ali me colocou numa saia justa, né? Disse que eu fumava 3 carteiras de cigarro, não era tanto, meu pulmão tá bom ainda, eu fico aí adorado. Mas a gente tinha uma vida pregressa, né? Uma vida dissoluta perante Deus, tínhamos empresa, enfim, mas Deus, Ele continua agindo. E enviou 4 mulheres um dia, só para vocês entenderem um pouco desse mistério, já que o pastor Lauro tocou, nós vamos só dar uma ênfase para que você se sinta seguro de que nós estamos aqui. O único propósito é ser um testemunho vivo da existência do nosso Senhor Jesus. E essas 4 mulheres nunca me viram, nunca estiveram onde eu morava e nem na minha empresa. E elas estiveram lá num final de tarde e falaram que queria falar comigo. Eu mandei mais de 5, 6 pessoas, porque eu tinha na época 10 farmácias sob o meu controle e o meu tempo era limitadíssimo. E aí elas não saíram enquanto não falaram comigo. E daí eu recebi, e elas falaram para mim que tiveram uma visão e Deus tinha mostrado para elas, e nós tínhamos um propósito, e choravam e lamentavam. E elas falaram por que estavam ali. Elas falaram que se não estivesse ali, Deus iria cobrar delas. E elas falaram: olha, moço, agora é contigo. Nós falamos e saíram, eu nunca mais vi elas. Nunca mais encontrei imediatamente. E aí depois, passou-se um tempo, eu fui um culto na igreja sede. Estava pregando, hoje eu conheço quem era, mas na época não saiu, o pastor Antônio Gilberto. Ele abriu o texto sagrado, e Marcos 2, 3, e era o texto dos 4, e eram 4 mulheres, 4 pessoas que não têm o seu nome na Bíblia, não são conhecidas, mas elas foram fazer aquilo que é mais importante: levar uma alma para ser salva, porque uma alma vale mais do que um mundo. E Deus começou a revelar para aquele homem. Eu cheguei de tão cético que eu era, o pastor Lauro, ele conhecia, eu corri de dentro. Deus falou, ele falou que tinha alguém ali, que Deus estava falando, que tinha um propósito. Eu corri, claro, depois de um período, vim aceitar a Cristo e nunca imaginei que um dia eu estaria carregando uma Bíblia Sagrada, sendo um testemunho vivo da palavra. Deus às vezes cria meios e maneiras que nós não entendemos. E para quem não imagina que isso foi fácil, meus irmãos, em 1 ano e meio eu perdi tudo, fiquei sem ter o que comer. Eu e a minha esposa que está ali, fomos morar na praia, ficamos muitas vezes tomando água, porque não tínhamos mais nada para comer. Isso aconteceu de fato, isso aqui não é nenhum tipo de desejo de mexer com a emoção de alguém, mas isso é um testemunho vivo de uma prática, de uma experiência que eu vivi. E tenho vivido essas experiências na existência desse Deus real, pessoal, que continua falando, transformando, e é o único que tem condições de apagar o passado, transformar o presente, mas projetar o futuro. Amém? E ele falou muitas vezes, eu me converti e disse: olha, eu não quero virar fanático, eu quero ir na igreja só nos domingos, porque eu tenho que me reerguer rápido. Eu tenho que me colocar de pé. E aí Deus usava pessoas de longe, porque eu não acreditava. Ele dizia: Deus tem um propósito, Deus quer te abençoar, mas Ele quer te ver aqui em cima. Eu digo: mas o que eu vou fazer lá em cima? Eu não tenho desejo hoje de ter lá em cima. Hoje não. Hoje eu não sou hipócrita de dizer, hoje o meu maior desejo é estar aqui em cima, falando de Jesus, pregando a palavra de Deus, vivendo que Jesus cura, Jesus perdoa, Jesus salva. Sua vida a Cristo. Hoje eu tenho o maior desejo de fazer isso e não meço esforços de onde Deus me leva, eu vou fazer esse testemunho. Mas Deus faz isso e Deus usava as pessoas e eu não entendi. Eu disse: olha, e aí até que eu fui entendendo, mas eu não esperava era passar por tudo que eu passei, porque hoje fica mais fácil falar, mas no momento que você está passando, na realidade, é muito difícil, e só a misericórdia e a graça viva, porque você fica sozinho e você não encontra uma pessoa. A única pessoa que você encontra
é Jesus Cristo vivo do seu lado. Não aparece mais ninguém na sua frente. Orando a ser. Aleluia! Glória a Deus! E Deus me deu essa mensagem, meu irmão, para nós pregarmos. Eu até tinha procurado ir por outra direção, mas além de ser uma pessoa que buscou conhecimento racional, eu sou totalmente espiritual. Eu sou totalmente dependente da graça, da unção, e eu creio muito mais na operação do Espírito Santo de Deus do que no conhecimento racional do homem, da manifestação, da unção e da graça. E com base nesse texto, o Senhor tem uma palavra para nós: um caminho de vencedor. Um caminho de vencedor. Nós oramos, procuramos uma direção e damos um tema para que as pessoas entendam aquilo que Deus quer falar, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que Deus coloca no coração, e nós humildemente procuramos ser dirigidos pela graça e a unção do Espírito Santo. Porque eu não tenho interesse aqui de mexer somente com os sentimentos de vocês, mas tenho interesse que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, possa mexer com o coração de vocês e se edificar cada vez mais a sua fé e cumprir os propósitos que tem na vida de cada um de nós. Meus irmãos, um dos grandes erros da humanidade é às vezes buscar conhecer um caminho que possa lhe fazer vencedor. Ou seja, as pessoas têm um desejo enorme de ser reconhecida por uma pessoa que conquista objetivos, que coloca metas e vai de atrás e recebe isso, e elas são assim conhecidas pela sua capacidade de superação, pelos seus objetivos que determina, por aquilo que buscam, e assim essas pessoas procuram encontrar um caminho. Agora, o grande erro das pessoas é que elas procuram encontrar um caminho que estejam desenhado pela mão do homem. Um caminho que às vezes é traçado somente pela mão do homem. E à medida que se conquista, elas vão imaginando que aquele é o caminho correto. Ou seja, elas buscam esse caminho imaginando que esse caminho é o mais seguro. Mas tudo aquilo que você busca pela mão do homem é finito, limitado ao tempo e ao espaço. Ou seja, tem início e tem fim. Agora, se você procura buscar um caminho, os seus objetivos, as suas metas, mas num lugar que tenha uma direção, um propósito, que não é somente humano, mas um propósito que é sobrenatural, que você possa se sentir seguro de que, olha, eu entrei em um lugar que as pessoas falam, que as pessoas louvam, que as pessoas ainda têm uma mensagem, mas essa mensagem não veio da palavra de um homem, não veio de uma filosofia humana, não veio de um conceito humanista, mas é uma mensagem diferente, é uma mensagem que passa-se os tempos, muda-se as gerações, mudam as culturas, mas ela continua viva. Aí você começou a entrar num lugar certo. Aí você começou a entrar num lugar onde você pode se sentir um pouco segura de que você está realmente procurando um caminho, procurando um lugar aonde o que você está ouvindo, aonde aquilo que está realmente preenchendo os seus desejos, o seu coração, não é algo que veio da mão do homem. E se vocês estão aqui, se nós estamos aqui, nós estamos nesse lugar, nós estamos num lugar onde as mensagens, as palavras e os louvores não são somente ideias de homens. Aquilo que nós fizemos aqui não é mecânico. Aquilo que nós fizemos aqui é espontâneo, porque existe uma manifestação, algo que não é natural, mas é sobrenatural, que paira sobre o coração. Paira sobre o lugar onde as pessoas ainda são sensíveis para ouvir e ouvir a palavra. Meu Deus, aleluia. Porque o grande desejo do homem é superar as suas limitações. E como é que se supera? Com fé. A única maneira de você superar dificuldades,
A única maneira de você conquistar algo que as pessoas olham para você e dizem: é incapaz, nunca mais tem jeito, não se levanta mais, é impossível, não, ele não tem capacidade, ela não tem a mínima condição. A única maneira de você contrariar a ideia dessas pessoas é você tendo fé. Mas vê bem, fé que não seja uma fé humana. As pessoas confundem às vezes a fé que o mundo coloca, que é disciplina, determinação, motivação, com fé espiritual. A fé espiritual é diferente. A fé espiritual transforma, a fé espiritual muda, a fé espiritual te faz diferente. E se nós estamos aqui, nós já estamos ouvindo, desde quando chegamos aqui, algo que alimenta, algo que nos edifica, algo que nos faz nos sentir muito mais seguro, muito mais capaz, muito mais preparado para enfrentar o resto dos nossos dias. E aí você diz: como? Esse filho pródigo, ele saiu da casa do pai, mas ele ouvia os conselhos do seu pai. Ele tinha o hábito e o costume de estar na casa do seu pai, e automaticamente ele levou isso consigo, porque o mínimo que ia acontecer com ele era ouvir. E o que nós estamos fazendo aqui? Ouvindo, orando a Estereleca. E se você está aqui, meu irmão, não importe o caminho que você já trilhou, não importe aquilo que você imaginou, mas você está sendo alimentado, você está sendo abastecido pelo poder que não é humano. Você está ouvindo algo que não é palavra de homem. E aí você diz: mas como que acontece isso? De que forma acontece isso? O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 10, 16, 17: Senhor, nem todos obedecem ao Evangelho, pois o profeta Isaías nos diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. A palavra. Não importa a tua situação, não importa como é que você está ouvindo essa mensagem, de que maneira você está interpretando, mas ela está chegando no seu coração, ela está fluindo sobre esse lugar. A mensagem, a palavra de Deus, ela é viva, meu irmão. Mesmo que você esteja disperso, mesmo que você não esteja tão concentrado, ela penetra no seu mente. Aquilo que a medicina, o microscópio não consegue perfurar, ela vai lá no seu íntimo e encontra uma guarida. Ela encontra um lugar para ficar guardada. Mesmo que você saia do caminho, que você trilhe outro caminho, ela vai com você, ela lhe acompanha, ela está com você. E quando você precisar, você vai lembrar que ouviu a palavra que não foi do mundo, mas a palavra do Senhor. Nada mais importante do que a palavra do Senhor. As experiências passam, mas a palavra continua, meu irmão. E aí você diz: mas no mundo moderno, as pessoas têm tantas ideias, existe motivação, livros de autoajuda, existe meio de nós nos superar. E de onde vem uma ideia que possa me deixar seguro de que eu não estou sendo orientado por uma ideia de homem, por um grupo de pessoas que têm interesse somente de que eu fique ouvindo algo, mas que isso realmente não tem um sentido, não tem um testemunho, não existe fato. Meus irmãos, de tudo que o homem colocou como crença sobre a terra, a única crença que não é e não se perde com o tempo, a única crença que o mundo evolui. Hoje nós vivemos num mundo virtual, mas algo que foi escrito há milhares de anos continua confrontando este mundo virtual, porque a ideia, esta mensagem, ela se atualiza, ela se renova, ela tem uma palavra diária para qualquer tipo de pessoa, independente do intelecto que ele tem. Mas esta mensagem, ela continua confrontando qualquer tipo de ideia. Aí você diz: como? De onde? Meus irmãos, Deus, ele é
onisciente. Ele caminha na frente da humanidade, sabendo do que aqueles que o seguiriam iriam enfrentar. Deus nos deu os conceitos para destruir qualquer tipo de ideia, irmão, para que você não sinta-se iludido ou imaginando que a sua crença na realidade está baseada em fatos emocionais, em coisas temporárias, ou que não existe realmente registros, fatos que possa confrontar a ideia humana, a ciência moderna, a filosofia, para que você se sinta seguro de que você está ouvindo algo, ideias que não são do homem, mas que vêm de Deus. Deus nos dá a palavra para nós nos segurar. 2 Pedro 1, 20 e 21, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras Sagradas é de particular interpretação, porque profecia nenhuma, meu irmão, é produzida pela vontade do homem, mas homens santos de Deus escreveram, dirigidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Meu Deus, Aleluia! Porém, decandará-se, me diz uma crença no mundo que tem uma harmonia entre os relatos, as ideias de pessoas que viveram em tempos distantes e que se harmoniza tão bem, que se completa tão bem, que satisfaz tão bem e que não veio pela ideia de um homem. Me diga uma crença que é capaz de confrontar aquilo que contém, que não é a ideia, mas é o Espírito Santo do verdadeiro Deus. Aleluia! Todas as crenças são baseadas em ideias do homem, mas nós estamos aqui ouvindo, nós estamos aqui louvando, nós estamos aqui adorando uma crença que não foi produzida pelo desejo do coração do homem, mas foi o Espírito Santo de Deus que abasteceu as mãos dos homens para que eu e você estivesse aqui hoje e pudesse glorificar e adorar a Deus. aleluia, glória a Deus. E que existe uma esperança para a humanidade. E que existe uma esperança para essa juventude, para esses adolescentes, para essas crianças, que a nossa esperança não é uma fé cega, mas é baseada em princípios. A cultura e o hábito é passageiro, mas os princípios são eternos, e o que está aqui é o princípio de como viver, de como adorar, de como estar esperando, de como vencer as dificuldades e avançar, e não temer nada que possa estar diante de você. Aleluia. Mas a gente não se encontra aí em cursos. Os irmãos, curso motivacional tem início e tem fim. Todos os cursos que essas pessoas fazem, todas essas literaturas de autoajuda, elas não produzem mudança, não produzem transformação, não te apagam o passado. Tu não vê ninguém transformado, tu vê pessoas emocionadas, pessoas que se emocionam por um tempo e em pouco tempo já estão de volta no mesmo lugar, da mesma maneira, porque é o nada caminhando para o vazio e o vazio caminhando para o nada, ou seja, não sabem para onde estão indo, têm objetivos, mas os seus objetivos são secundários. O objetivo primordial é aquele que não dura somente nesse tempo, mas aquele que supera o próprio tempo. O objetivo que faz qualquer homem superar os seus limites é um objetivo que não é humano, mas é um objetivo espiritual, divino, transformador e que te dá uma esperança perpétua. E aí você diz, o filho pródigo tinha isso, ele tinha. Ele ouvia como nós estamos aqui, ele saiu do caminho, mas ele tinha um entendimento de como seria o seu caminho de volta. Ele sabia como retornar o caminho para vencer. Porque toda pessoa que entra numa igreja onde as pessoas estão falando
não ideias de homens. Ou seja, nós não estamos aqui pregando algo que foi tirado da mente de alguém. Não, toda a ideia que está sendo desenvolvida aqui é baseada na ideia que não é minha. Eu não tinha a mínima condição de pregar, meu. Vocês acham que humanamente um cara cético, uma vida totalmente contrária, que não desejava e nem imaginava, dizer, olha, Bíblia é para fraco, Bíblia é para crente, crente é fraco, coitado, eles até precisam, agora eu vou precisar, eu sou um cara determinado, praticamente me determino, me acordo de madrugada, projeto meu dia, conquisto, e na realidade conquistei muitas coisas. Você imagina um cara sair da Boa Vista sem nada, daqui a pouco ter 16 farmácias. Um dia as pessoas batiam para ver se o cara é real, eles pensam que a pessoa tem algo diferente. E a gente pensa também. A gente até pensa, imagina que, né? Bota a roupa, você olha no espelho e diz, lá vai nada. Vai um cisco. Vai um nada. E a primeira curva, na hora que precisar, não sabe mais nem o que faz. É mais ou menos isso. Só que às vezes nós demoramos para perceber isso. Ai, decantarás. Orando aí, verei decantarás. Que existe algo no ser humano que é necessário nós vigiarmos sempre. Que é a própria natureza do ser humano, aquilo que está intrínseco, né? O próprio orgulho, a vaidade, o ego, né? De imaginar que as pessoas podem ser o centro de tudo, mas o centro de tudo continua sendo Cristo. O centro da esperança continua sendo. Gostando ou não? Jesus Cristo, aleluia. Ai, decantarás. E como é que se entende isso? Como é que a gente pode entender? Se você vem ouvir, se você senta, se você é sensível, se você dá vazão, o Espírito Santo vai penetrando no seu coração. E quando você está diante da dificuldade, se você tem humildade para ser sensível e saber que a voz de Deus continua falando através da sua palavra, que a igreja é o corpo que Deus manifesta e que Deus continua mais vivo do que nunca, que Jesus Cristo está vivo e controla as ações dos homens diante de um trono. Se você ainda mantém e edifica isso diariamente, procurando fazer isso, na hora da dificuldade você vai entender que a própria palavra de Deus nos ensina muita coisa. Daniel estava cativo na Babilônia, exilado, não sabia o que tinha que fazer, mas ele ouvia. Ele fazia como nós, sentávamos, por andar e seredecando. Eu sou testemunha, muitas horas, eu não tinha o que fazer, mas eu ouvia. Eu ouvia a palavra de Deus. Eu ouvia o irmão ler um versículo, eu pulava. É Deus. A inocência pura é essa fé que Deus quer. A igreja não é do homem. A igreja não é do homem. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Se você duvida, eu deixei tudo, me dediquei, orava, jejuava. Deus falava comigo. Eu ia ser consagrado a presbítero. O pastor Adriano disse: o irmão Renato está aqui do meu lado. Ele faz tudo o que precisa. Ele vai direto ao presbítero. O homem não deixou. Eu tinha dificuldade, existiam perseguições de pessoas que não queriam me ver de pé. O pastor Adriano juntou o corpo de obreiro e disse: ele preenche tudo. Mais uma vez eu fui envergonhado, humilhado. Mas ele não vai porque ele tem problema, vocês sabem. Existe um problema de sociedade, e isso e aquilo. E eu, aquele dia, eu abracei a Bíblia e disse: eu não queria ser crente. Eu não pedi para falar de Deus. Tu despertou no meu coração o desejo. Eu fui
buscar, fui estudar, me dediquei, e agora o morro me pede. Eu olhei para o céu, abracei a Bíblia, queria sentar ali onde eles disseram que era para me sentar, mas eu ia ficar lá no banco. Abracei a Bíblia e disse: Jesus, sabe por que eu não vou embora? Sabe por que eu não saio daqui? Só por causa de ti, Jesus. Na mesma noite o pregador estava pregando. No mesmo dia, eu no banco. O pregador começou a pregar e disse: olha, tem alguém aqui que eles estão impedindo. Ele está por último. Ele está por último, mas eu vou dizer uma coisa: ele vai sair daqui de último e vai ser o primeiro. Aleluia. Quando eu saí do Pinheirinho, dirigido por Deus, quando o pastor Geraldo não estava, eu era o primeiro. Eu era o primeiro para a glória e honra de que a igreja é de Deus, de que o poder é de Deus. Na ausência do pastor, era eu que ficava no seu lugar. Para você entender, se nós ouvirmos e formos sensíveis à palavra de Deus, Deus continua, meu irmão. Deus continua no controle. O homem pode até retardar, mas a soberania e o poder pertencem a Deus. O homem pode até tentar impedir, mas o poder está na mão de Deus. Se Deus tem. E quando nós ouvimos, nós aprendemos. Eu fiquei e resisti, meu irmão, porque eu ouvia. Se eu fosse usar somente do meu sentimento humano, eu ia embora, meu irmão, eu largava. Mas eu ouvia e sabia como me comportar diante das dificuldades. Daniel estava cativo, passava por dificuldades, não imaginava, mas ele ouvia, aprendia. E sabe o que Daniel diz? Sabe o que ele se baseia para superar a dificuldade? Daniel 9, 2 e 3. E no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros do profeta Jeremias que ele falou que iria acabar com a assolação de Jerusalém. Era de 70 anos. E entre panos de sacos e cinza e jejum, me pus a orar. Quando você ouve, meu irmão, quando você participa, quando você é sensível, você vai ter dificuldade, você vai encontrar a dificuldade, mas você lembra. O que Daniel fez? Eu, Daniel, entendi pelos livros do profeta Jeremias. Ou seja, ele foi buscar naquilo que ele ouvia, naquilo que era falado, naquilo que era pregado. E mais, ele ouviu e entendeu. Mas além disso, ele não ficou parado. Ele foi se colocar a praticar entre cinzas e oração e jejum, orar, buscar a Deus. Ele foi se consagrar e foi ter atitude. Não é porque ele entendeu que ele não iria buscar. E quando você coloca o seu entendimento em prática, a provisão de Deus habita no nosso meio. Quando você dá um testemunho de que você não está praticando uma crença por hábito, mas por crença, por convicção, por determinação, por busca incessante, a provisão de Deus vem sobre nós. Nós ouvimos, vimos a prática e Deus manifesta, meus irmãos. Vamos se colocar de pé. A hora já foi. É isso que Deus fez. É isso que Deus faz. E sabe o que acontece quando nós fizemos isso? O problema tem, a dificuldade tem. Mas a diferença de nós para uma pessoa que não conhece a Deus, sabe qual é? É que você enxerga o problema de outra forma. Porque você não é mais uma pessoa natural. Você aparentemente se parece com as pessoas, mas existe uma manifestação sobre você, existe uma graça que diferencia você. Que as pessoas olhem e vejam que você tem realmente algo diferente, que você age e pensa de outra forma.
Porque nós deixamos de ser natural. Isso é fato. Isso não é algo que nós estamos criando. Essa é a grande diferença para nós conquistar e encontrar um caminho que nos faz vencer. Nós vivemos num país que nos dá a oportunidade, nos dá esta condição de você ir em busca de um propósito de Deus, porque temos liberdade, temos condições de sermos testemunha do Evangelho de Jesus Cristo aqui no mundo, porque o nosso país é um país que nos dá liberdade de expressão, de pregar, falar, evangelizar, ser missionário no Brasil ou fora do Brasil, enquanto que outros países não lhe dão essa oportunidade. Então o contexto onde nós estamos é diferente. Você sim tem condições de sonhar, de buscar algo sim, de não se conformar com aquilo que está na sua mão, porque você está debaixo dessa graça. Não existe nada de errado. Não existe nada de errado você ter objetivos e metas, desde que você esteja debaixo da graça e da unção de Deus. E você tem muito mais chance de conquistar do que qualquer outra pessoa que não conhece a Deus, porque nós não somos mais pessoas naturais. 1 Coríntios 2, do 14 em diante, diz: porque o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Também nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido. Porque quem entendeu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Mas nós, a igreja, temos a mente de Cristo. Aleluia. Nós temos a ideia de Cristo, meu irmão. E eu quero orar por alguém que quer percorrer esse caminho. Eu costumo dizer que eu prego, irmãos, e procuro mensagens que não sejam o meu desejo, mas a necessidade daqueles que estejam reunidos. Você pode estar certo de que essa mensagem aqui não foi algo que eu preparei, pensado, mas que o Espírito Santo de Deus me deu, para você que já esteve num caminho diferente e quer trilhar um caminho aonde Deus vai lhe conduzir como um vencedor. Se você sentiu isso no seu coração, não faça como eu, não retarde, mas venha até a frente que eu quero orar. Eu quero orar por você e abençoar. Se você tem esse desejo, não se intimide com ninguém. Venha até a frente, esqueça quem está do seu lado. Se você tem um desejo e sentiu isso no seu coração, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, e eu quero que esse propósito se cumpra. Eu quero trilhar um caminho. Aleluia! Aleluia! Orando em Candaracei, Harai. Orando em Candarai, Hirirei, orando em oh Deus, Herei de Candarás, orei nesse, Hirirei, Secandei, Harai. Oh Espírito Santo,